e para quem está nos assistindo. Meu nome é Vinícius Pedroso, eu sou farmacêutico por formação, sou fundador e presidente da IAD Plus. Com muito orgulho, depois de muitos anos de luta e sacrifício, de muito trabalho duro, nós somos hoje considerados uma das maiores instituições de ensino online para profissionais de saúde do Brasil e da América Latina. A IAD Plus tem hoje mais de 15 mil alunos qualificados em todos os estados brasileiros e alguns países de língua portuguesa e espanhola, como Portugal e Espanha, e também muitos alunos aqui, principalmente na região da América do Sul, Chile e México, né? A gente tem hoje cursos livres e cursos de pós-graduação para profissionais de saúde na área de nutrição, farmácia, radiologia, medicina veterinária, análises clínicas e assim por diante, né? E nós lançamos recentemente, inclusive está com preço promocional de lançamento, um curso sobre esse assunto de microbiota, que é um assunto que está muito em alta na área da nutrição, não só na nutrição, mas é um assunto muito falado e estudado hoje por profissionais de saúde, mas principalmente pelo nutricionista. Então, nós lançamos um curso que está no portal da IAD Plus sobre microbiota. A professora desse curso é a nutricionista Ana Carolina, que é a nossa convidada de hoje, que é a nossa professora e também atua com a gente aqui dentro da área de nutrição, com outros trabalhos. Vai estar à frente também do Conanutri, inclusive, olha, vou aproveitar e dar um recado para vocês espetacular. Nós gostamos de fazer coisas disruptivas e eu acredito que é nossa missão enquanto empresa desenvolver pessoas. Isso está dentro do nosso manifesto, que inclusive esse é o nosso manifesto, não sai da minha mesa, e dentro do nosso manifesto a gente tem a missão de transformar pessoas. Enquanto empresa, a gente não tem somente a obrigação de ter lucro, nós temos também a obrigação de levar conhecimento para a sociedade e principalmente para os profissionais de saúde. Pensando nisso, nós lançamos o primeiro congresso online grátis de radiologia do Brasil. É isso mesmo, eu vou repetir. É o primeiro congresso online 100% gratuito de de nutrição do Brasil. O que isso significa? Que dos dias 4 a 8 de novembro, nós teremos palestras no Conanutri com especialistas 100% grátis e com certificado, tá? A gente está lançando entre hoje e amanhã a página para você poder fazer a sua inscrição. É só entrar no link que a gente vai disponibilizar, fazer a sua inscrição e a partir daí você vai receber todos os comunicados e todas as atualizações do Conanutri, tá? À medida que nós estivermos com as confirmações dos professores, a gente vai mandando para vocês por e-mail ou nas nossas mídias sociais, tá? Tanto aqui no nosso Instagram do EAD Plus, como no nosso site ou por e-mail também, né? Mas chega de falar, acho que eu já falei bastante. Eu queria agora ouvir um pouco a nossa convidada. Primeiro, Ana, obrigado pelo aceite de estar aqui com a gente. Imagina. Para tantos profissionais sobre microbiota, né? Mas eu gostaria que você, então, começasse se apresentando, contando um pouco da sua trajetória, da sua formação e dessa paixão aí por se especializar por esse assunto tão importante que é a microbiota. Ok, muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui com a EAD Plus novamente. Então, eu sou nutricionista, formada há um tempinho já, eu acredito, nós estamos em 2019, então há 17 anos, né, bastante tempo. De lá para cá, eu fiz mestrado, porque eu decidi que eu queria ser professora universitária, e algum tempo depois eu decidi fazer o doutorado. Quando eu entrei no doutorado, isso foi em meados de 2012,
quase ninguém falava de microbiota intestinal no Brasil. Realmente a gente tinha uma dificuldade muito grande de estudar sobre o tema. A maior parte das publicações eram todas internacionais, então eu tive que fazer muitos congressos, conversar com indivíduos que trabalham fora do país para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre o tema. Então a gente acabou sendo um pouco pioneiro nessa área dentro ali da Faculdade de Saúde Pública. Então eu defendi o doutorado em 2016 e a partir daí eu não parei mais de trabalhar com microbiota intestinal, porque eu digo que ele é um tema sem volta. Quando você entra para essa área, você não consegue mais esquecer do quanto que a microbiota está envolvida em todos os aspectos de saúde. Então, a gente acaba realmente não largando essa questão. Depois do término do doutorado, eu fui trabalhar novamente como professora, e aí eu decidi dar aula em alguns cursos de pós-graduação, gerar alguns cursos em company, fazer o curso com vocês, gravar o curso EAD, e para tentar realmente ampliar o conhecimento do que a gente tem de microbiota no país, que ainda é pouco. A gente ainda tem poucos grupos de pesquisa, infelizmente, que estão na área, e boa parte desse número reduzido é por conta do alto custo que a gente tem para fazer esse tipo de análise. Mas agora, em meados de agosto desse ano, eu retomei os estudos, então agora eu sou aluna de pós-doutorado de epidemiologia da USP, obviamente para estudar microbiota intestinal novamente. Tá? Então, é um grande prazer estar aqui para estimular que não só nutricionistas, mas todos os profissionais da área de saúde e também aqueles que são considerados leigos consigam entender um pouco mais sobre microbiota e tentar deixar a nossa vida um pouco mais fácil, conhecendo como que essas bactérias do nosso intestino podem agir sobre nossa saúde. Excelente. Olha, Ana, inclusive, eu queria passar para você também, ao longo do nosso bate-papo, algumas perguntas que nós recebemos aqui, porque as pessoas que se cadastraram para assistir essa entrevista puderam mandar perguntas para a gente poder esclarecer, né? O interessante é que vários profissionais de saúde com formações diferentes mandaram perguntas, mas principalmente farmacêuticos e nutricionistas, né? Com um número maior de nutricionistas. Eu fiz um compilado. Algumas pessoas perguntaram, mais de uma, né? Algumas pessoas perguntaram se a microbiota, ela tem impacto direto na imunidade da pessoa. Eu percebi que é uma preocupação de alguns nutricionistas e uma curiosidade, é uma pergunta que ela veio mais de uma vez, né? Queria até, inclusive, olha, agradecer, deixa eu achar aqui a pessoa que mandou isso para nós. Olha aqui, a Ana Lúcia Alves da Silva perguntou qual a importância da microbiota na imunidade, né? Ela não colocou, deixa eu ver se ela colocou a cidade dela aqui, ela não colocou. Teve uma outra pessoa aqui também que perguntou sobre o sistema imunológico, olha aqui, ó, que é o Edson Oliveira Maciel. Ele também não colocou qual é a cidade dele, mas enfim, nós recebemos perguntas de vários lugares, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Então, eu queria começar falando sobre isso, né? Se você quiser também, Ana, antes de você falar um pouco sobre a relação da microbiota com a imunidade, talvez seria legal você fazer uma introdução sobre a microbiota, a importância disso, não só o nutricionista como ele deve dar atenção e atender o seu paciente, mas também com o público leigo, mas acho que mais focado no profissional de saúde, né? Por que esse assunto hoje ele é tão importante? Por que ele veio à tona? O que você tem estudado? O que você tem descoberto no seu pós-doutorado? O que você descobriu nos seus estudos, né? Acho que seria legal a gente fazer uma introdução. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que é interessante é que fique claro as diferenças que a gente tem em alguns termos que são utilizados às vezes como sinônimos. Então, eu prefiro nomear como microbiota e eu já percebi que boa parte aí das perguntas são voltadas para a microbiota, e isso é muito bom. Então, quando a gente fala de microbiota, nós estamos nos referindo a todos os genes, todos os micro-organismos presentes no nosso corpo, independente do local.
A gente fala mais de microbiota intestinal porque no cólon a gente tem um número extremamente expressivo desses micro-organismos e a gente conseguiu encontrar diversos estudos que associam essas bactérias intestinais, especialmente as bactérias, com algumas situações de saúde de doença. Tá? Eu digo especialmente bactérias, porque essa é outra questão que vale a pena a gente discutir. Microbiota intestinal não é somente bactéria, mas também é vírus, fungos e arqueia. Só que como bactérias é um número extremamente superior, então os estudos tendem, né, a ser direcionados para os aspectos voltados para esses micro-organismos de forma mais específica. O que a gente tem ouvido, na realidade, nos últimos anos, especialmente, é que a comunidade científica tem utilizado o termo microbioma com uma maneira bem extensa, assim, né? E isso que tem que ficar claro é que o microbioma, na realidade, ele está dizendo, ou ele discute e mostra os genes desses micro-organismos que estão presentes em algum desses locais, né? E por que a gente prefere usar o termo microbiota, então, ao invés de microbioma? Porque o exame ou o teste analítico que consegue obter o dado de microbioma, ele é muito mais específico do que aquele que estuda microbiota. E o que a gente encontra na maior parte dos estudos científicos, não só no Brasil, mas como no mundo, ainda é a avaliação do gene 16S. Então, é uma porção pequena de um gene que está presente em todas as bactérias, então é por isso que a gente chama de microbiota. Quando a gente vai usar o termo microbioma, o ideal é que ele seja utilizado em momentos que a gente faz análise usando o shotgun, que é um exame, então, mais apurado, então ele é mais profundo, mas ele é muito mais caro. Por isso que é difícil da gente encontrar pesquisas envolvendo o shotgun. Então, inicialmente é importante esclarecer que o melhor é ser chamado de microbiota ao invés de microbioma, tá? Por essas justificativas que eu acabei de dar. E por que a gente tem estudado tanto sobre o tema? Na realidade, porque há uma inferência, né, há muito tempo, de que nós temos 10 vezes mais micro-organismos do que o número total de células. Então, quer dizer, se a gente tem 10 vezes mais micro-organismos, eles têm que ter alguma função. E é a partir daí que nós começamos a estudar essas questões. Isso se iniciou basicamente em meados de 2004. Então, assim, para a ciência é muito recente. Nós estamos falando simplesmente de 15 anos. Tá? Nesses últimos anos, houve um aumento expressivo dessa produção científica, porque o mundo todo percebeu que a microbiota tem uma função enorme sobre a nossa saúde. E uma dessas funções é sobre o sistema imunológico. Ah, então, por que é tão importante? Porque a gente tem o GALT no intestino, então o GALT, ele é o tecido linfóide associado ao intestino, e ele é considerado um importante componente desse sistema imune. Então, são diversas células que a gente tem no intestino que têm uma função imune e que, portanto, elas têm uma função extremamente importante nesse mecanismo todo imunológico. Tá? Eu teria como escrever várias situações em que o sistema imune estaria envolvido, mas a gente tem, por exemplo, IgA, a gente tem várias outras dessas células específicas, células M, de identificação de patógenos, tudo isso está lá disponível para a gente no intestino. Então, sem dúvida nenhuma, tratar bem do nosso intestino também é garantir um sistema imune mais adequado. Teve também duas pessoas que perguntaram se existe alguma relação da microbiota com a hipertensão, né? Não sei se você saberia dizer. Com a hipertensão, a gente não tem muito estudo, existem alguns, eles ainda não conseguem explicar exatamente o mecanismo fisiopatológico envolvido. Assim como eu disse, a gente tem que considerar que é recente o estudo de microbiota, tá? Eu imagino que daqui a um tempo a gente já consiga esclarecer isso de uma maneira mais profunda. Mas o que a gente tem já muito bem definido e caracterizado é a associação da microbiota, por exemplo, com obesidade.
Tá? Eu não acredito que o mecanismo seja o mesmo, mas talvez ele também envolva a inflamação sistêmica, e isso já tem muito bem descrito. Então, o que a gente sabe? Bactérias, a gente tem bactérias que são separadas pela coloração de Gram, então a gente tem bactérias gram-negativas e gram-positivas. As bactérias gram-negativas, elas têm naturalmente na sua superfície uma endotoxina que se chama lipopolissacarídeo, né, que é o nosso LPS. Então, esse lipopolissacarídeo, ele é reconhecido pelo nosso sistema imune via o receptor Toll-like, especialmente o Toll-like 4. Quando existe essa identificação do nosso sistema imune, a gente inicia a síntese da nossa cascata inflamatória. Então, diversas citocinas pró-inflamatórias são produzidas a partir da identificação desse LPS, porque o nosso sistema imune verifica que aquela bactéria, ou seja, eu tenho um patógeno ou um metabólito que não deveria estar ali e ele está presente. Então, ele dá início a esse processo inflamatório. Essa base inflamatória, ela está associada já há algum tempo com a gênese da obesidade e da resistência à insulina, por exemplo. Então, o que a gente sabe é que uma dieta rica em gordura saturada, ela interfere na nossa barreira intestinal, mas ela também estimula a proliferação dessas bactérias gram-negativas que carregam LPS na sua superfície. Então, o que eu acabo fazendo? Quando eu tenho uma dieta que é muito rica em gordura, então eu tenho mais bactéria que tem um potencial patogênico importante disponível no lume intestinal. Logo abaixo do lume intestinal, a gente tem uma camada mucoide, que seria essa nossa camada para proteção da nossa função barreira. Quando eu me alimento com essa gordura saturada, eu tenho uma capacidade de diminuir a espessura dessa camada mucoide, então eu interfiro nesse meu processo. E além disso, eu também interfiro nas tight junctions, que são as junções celulares, né? As tight junctions, elas funcionam como um adesivo entre os enterócitos, e a ideia é diminuir ou dificultar a translocação daquilo que está disponível no lúmen, que pode ser tanto essa bactéria patogênica quanto o metabólito dessa bactéria, para dentro da circulação sanguínea. Então, o que acontece de maneira geral na obesidade é que eu encontro indivíduos que se alimentam mal, então eles se alimentam com pouca fibra, né? E com muita gordura saturada, eles interferem nessa função barreira, eles aumentam a proliferação dessas bactérias específicas que têm LPS na superfície, e isso acaba translocando esse LPS lá do lúmen para a circulação. Eu gero uma endoctocemia metabólica, então eu tenho um aumento de LPS circulante, e isso participa de toda a gênese dessas doenças crônico não transmissíveis. Aí eu estou incluindo a hipertensão, mas veja, é possível que a gente tenha algum mecanismo fisiopatológico mais específico para a hipertensão. Assim como a gente tem, por exemplo, para desenvolvimento de resistência à insulina. Eu estou impressionado. É muito conhecimento, Ana. Nada melhor do que a gente falar com quem entende do assunto e aprender com quem entende. Parabéns, assim, estou impressionado com o profundo conhecimento que você tem do assunto. E aí me veio à cabeça duas coisas que são importantes para a gente falar, tá? A primeira, em algumas conversas que a gente teve aqui na sede da ED Plus, em mais de um momento você falou que, por ser um assunto novo, existe ainda muito que se aprender, muito que o profissional nutricionista precisa aprender e conhecer sobre os exames laboratoriais e a interpretação dos exames laboratoriais. E digo mais, além do profissional nutricionista aprender a prescrever a solicitação do exame, e também a fazer a análise da interpretação dos resultados. O próprio laboratório de análises clínicas também, Ana, está em desenvolvimento nisso, né? Isso. Então, queria que você comentasse um pouco, porque é uma parte importante da microbiota. Sim. O que a gente tem ainda hoje, alguns nutricionistas ou até mesmo outros profissionais e os indivíduos que nos procuram,
eles acreditam que a microbiota a gente consegue avaliar a partir de uma análise comum de fezes. E na realidade não é assim que funciona. Assim como eu disse anteriormente, quando eu defini os termos microbiota e microbioma, a gente tem que entender que essa análise é uma análise genética. Então, a gente faz uma avaliação genética das bactérias que estão presentes nas fezes. Por que a gente escolhe as fezes? Assim como eu disse, no colo é onde a gente tem a maior população dessas bactérias. E diversos estudos já garantiram, de maneira geral, é lógico que com uma ou outra ressalva, mas que as fezes representam muito bem essas bactérias que estão presentes no nosso intestino. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coleta de fezes. Aqui em São Paulo, a gente tem uma facilidade muito grande, a gente já tem em torno de 4 a 5 empresas que fazem esse tipo de análise. Eu não sei qual é a realidade fora de São Paulo, né? Eu imagino que não seja tão fácil, nem tão simples, mas eu também sei que algumas dessas empresas aqui de São Paulo aceitam realizar esse exame via correio, tá? Então, existe essa possibilidade. Então, o que normalmente acontece? O paciente recebe um kit e nesse kit, cada empresa ela escolhe um método diferente de como vai ser coletada as fezes, mas a maioria delas você recebe um swab, né, o cotonete, e você só vai passar esse cotonete nas fezes, colocar essa porção que você pegou dessas fezes, que é mínima, dentro de um tubo. Boa parte das empresas tem bid dentro do tubo, então você vai chacoalhar ele para fazer uma homogeneização e encaminha via correio para essa empresa de volta e ela realiza a análise. A gente tem empresas que demoram um pouco mais, outras menos. Normalmente as que demoram mais, elas mandam isso para ser avaliado fora do país, tá? E as outras avaliam aqui dentro mesmo. Todas essas empresas usam o gene 16S, ou seja, você vai fazer uma análise de microbiota realmente, tá? O que a gente recebe quando a gente solicita isso? O que o paciente tem que esperar ou o que o nutricionista, médico, quem for solicitar, tem que esperar desse resultado? Ele vai te mandar, cada empresa gera um laudo diferente. Tá? Então, normalmente, o que tem nesse laudo? Ele tem proporção de filos, lembrando que na classificação taxonômica, filo vem primeiro, e aí a gente vai descendo, então quer dizer que vai ficando cada vez mais específico, até chegar em espécie. Boa parte dessas empresas, eles conseguem te dar descrição de filos e descrição de alguns gêneros e talvez algumas espécies. Eu digo talvez algumas espécies, porque nem sempre a gente consegue encontrar espécie, depende muito da metodologia utilizada, tá? Da região, número de reads que eles utilizaram, então isso tem uma variação de empresa para empresa. Mas é isso que o paciente ou o nutricionista tem que esperar receber. A questão é, os laudos, Vinícius, infelizmente, ainda precisam de muita adaptação. Eu sempre entro em contato com essas empresas, eu gosto de olhar para os laudos e eu discuto e levanto sempre a mesma questão. Os laudos são fracos. Eles são fracos porque ou eles são abrangentes demais ou eles são específicos demais. E isso dificulta a prática clínica de quem não tem muito conhecimento sobre microbiota. Então, quanto a isso, o que eu tenho a declarar? É um investimento alto, tá? Não é um investimento barato. O ideal é que esses exames sejam realizados pelo menos 2 vezes. Por quê? Porque a gente tem que ter uma caracterização da microbiota antes e outra depois do tratamento. Aqui eu estou considerando o tratamento dietoterápico, ou seja, alteração da dieta. Lembrando que alguns estudos identificam que quando a gente altera a dieta, a gente modifica a nossa microbiota em 24 horas. Então, isso acontece de forma muito dinâmica na microbiota, tá? Então, a gente altera a dieta, a gente entra com prebiótico, a gente entra com probiótico ou com simbiótico, tudo isso vai interferir na microbiota desse indivíduo de forma rápida. E aí, eu precisaria pedir um outro exame para confirmar o quanto que eu consegui alterar essa microbiota. Então, minha sugestão para quem está começando na área é estude, estude e estude. Porque cada bactéria tem uma função. Então, é muito difícil simplesmente achar que vai chegar no consultório, solicitar o exame, vai conseguir resolver o problema dos seus pacientes. Na realidade, ele vai te dar um caminho,
inclusive o laudo só vai te dar um caminho. Você precisa ter conhecimento um pouco mais aprofundado para entender como você vai manipular essa microbiota. Tá? Mas há a possibilidade da gente fazer manipulação da microbiota sem necessariamente solicitar os exames, tá? Isso é importante dizer. Não são todos os pacientes que vão ter essa intenção de investimento, que é um investimento, assim como eu disse, relativamente alto. Só para você ter noção, a média do custo desse exame é de R$ 1.500, então a gente está considerando aí R$ 3.000 2 exames, né? Mas a gente sabe como alterar isso sem necessariamente solicitar os exames. De novo, dieta, prebióticos, probióticos e simbióticos. Tudo isso interfere. Outro fator que interfere, e isso tem sido publicado nos últimos anos, a atividade física. Tá? Então, tudo isso, mais uma vez... Então, assim, a gente não dá para acreditar que a microbiota é a solução dos problemas. Na realidade, ela só está, mais uma vez, confirmando que uma dieta adequada e uma prática de atividade física regular vão te levar à saúde. Simplesmente é isso. Só que a ideia da microbiota é explicar que a gente antes achava que isso acontecia por conta de fitoquímicos, por conta de fibras, de diminuição de colesterol, e não é só isso. Está envolvido também com o tipo de bactéria que você acaba cultivando, eu diria assim, a partir da sua dieta. Lembrar que as bactérias, elas comem aquilo que você come. Então, você que alimenta a sua bactéria, você que dá substrato para ela crescer ou desaparecer ou diminuir a população. Então, veja a importância da dieta nesse contexto. Tá. Ô, Ana, e quando a gente fala de prebiótico, probiótico e simbiótico, o mercado hoje, por esse ser um assunto recente, mas eu também tenho uma relação muito próxima com o setor farmacêutico, com as indústrias farmacêuticas, a gente percebe uma quantidade significativa de lançamento de probióticos no mercado, né? No seu dia a dia, o que você tem percebido? Existem opções de prescrição para tratamento e para prescrição para os pacientes? Tem muita coisa disponível, e assim como você disse, a gente tem novidades quase que todos os anos, né? Há uma inclusão aí de novos probióticos. Eu acredito que é porque exatamente como a gente aumenta o número de pesquisas científicas na área, as indústrias farmacêuticas, elas percebem que é uma necessidade. E então, isso agora é fácil, né, Vinícius? A gente encontra em qualquer farmácia, a gente tem uma gama extensa, tá, desses suplementos, e a gente também tem como fazer essa prescrição via manipulação. É importante que na manipulação a gente realmente procure uma empresa idônea, né? Você sabe, você é farmacêutico, a gente tem que tomar todo o cuidado para a questão da manipulação, mas isso é possível. A manipulação, ela te dá uma questão de ser mais maleável, né? Então, eu consigo, por exemplo, com um paciente que ele está com LDL alto, obesidade e glicemia de jejum alterada, eu consigo inserir um pool de lactobacilos e de bifidobactéria, por exemplo, com cada um desses meus, para atingir, né, cada um desses meus objetivos. E às vezes na farmácia, né, naquele produto pronto, eu não vou conseguir esse tipo de situação, tá? Mas é frequente na nossa prática clínica, isso tem sido utilizado, não há problema algum, inclusive com prebióticos a gente também utiliza. Lembrando que prebióticos, a gente tem diversos alimentos que são ricos em prebióticos, então não necessariamente há necessidade de suplementação de prebiótico, mas a gente pode fazer caso a caso. Tá? Às vezes é uma dieta que realmente está extremamente inadequada, esse indivíduo não consegue ou não gosta desses alimentos que são mais fontes de prebióticos, ou ainda você quer garantir que ele receba, tá, essa quantidade de prebióticos. Nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente esclarecer rapidamente o que são, né, e qual a diferença entre eles. Então, o prebiótico é uma fibra não digerível que tem a capacidade de aumentar seletivamente bactérias benéficas. E quando a gente fala dos probióticos, são as bactérias benéficas propriamente dita, e o simbiótico é a mistura dos dois. Então, a gente tem usado bastante simbiótico, porque é interessante a gente dar para a bactéria já o substrato que faz ela crescer.
né? Então, é por isso que é inteligente utilizar o simbiótico. Mas eu gosto sempre de dizer dessa questão da utilização do prebiótico na alimentação, porque, veja, todos nós temos bactérias boas e ruins no intestino. Agora, é nossa função fazer com que ela aumente ou diminua, de acordo com aquilo que você consome. Então, se eu consumo uma alimentação rica em fibras, há grandes chances de eu estimular o crescimento de bactérias que são extremamente benéficas. Então, não necessariamente eu precisaria entrar com um probiótico para todos os indivíduos. Então, eu gosto de dizer isso porque, às vezes, a gente entra numa panaceia nutricional que todo mundo tem que receber probiótico o tempo todo. Não é bem assim, depende de caso a caso. Eu posso tentar estimular o crescimento dessa bactéria boa simplesmente entrando com um prebiótico ou com uma alimentação rica em fibra. E por si só isso já resolveria essa situação, tá? Legal. Para a gente finalizar, Ana, porque a gente está com o tempo um pouco curto hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem tem interesse de fazer o seu curso, que é bem mais completo, o nosso prazo de tempo aqui é curto, não dá para falar tudo, a gente daria para ficar uma semana falando de Sem dúvida. o que você aborda no seu curso, né? Só lembrando que ele está com um preço com desconto de pré-lançamento, que tem prazo limitado, depois ele volta ao valor normal. Já queria adiantar, inclusive, para quem tiver interesse, que o valor é um dos mais acessíveis que tem hoje no mercado, porque a gente preza muito por isso, a gente quer dar acesso ao conhecimento, então não adianta a gente colocar o preço lá em cima. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do conteúdo, né? Nada melhor do que você, que é a professora, falar um pouquinho do que você abordou no seu curso. Ok. Ele é um curso bem geral, Vinícius. A ideia foi realmente introduzir o indivíduo para essa área, para que ele consiga compreender esses aspectos que eu citei aqui. Então, a importância da gente conhecer microbiota. Então, eu explico, dou algumas definições, explico como é que funciona essa análise genética, tá? Quais são as existentes, as vantagens de uma ou de outra, explico como é que a gente faz essa análise, abordo questões dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, que isso é extremamente importante. Então, aqui eu citei apenas um deles, que era aquela questão do LPS, a gente tem inúmeros outros, tá? Depois, o interessante é que eu passo uma aula inteira, se não me engano, explicando sobre os resultados do meu doutorado. Então, lembrando que foi um doutorado com 295 indivíduos, né, brasileiros, é um número extremamente extenso quando a gente considera a microbiota, e os resultados foram bem bacanas, todos publicados em revistas de grande renome, incluindo um na Nature Medicine. Então, a gente tem várias dessas especificidades dentro do curso. Então, eu explico isso, quais foram os resultados que a gente encontrou, para que o público, né, quem está assistindo, consiga entender a importância da microbiota, e depois a gente aborda algumas das questões de caracterização para doenças. Então, o que é esperado a gente encontrar para determinadas doenças, quais são as funções de probióticos, de prebióticos e de simbióticos, como que normalmente eles agem, em quais doenças eles são mais eficazes e quais são os tipos de probióticos e prebióticos mais utilizados. Ele chega, como ele é um curso, né, de 8 horas, foi o que a gente conseguiu fazer para dar essa ideia geral, ele tenta abordar, então, um pouco de cada coisa. A ideia é exatamente essa, é que a pessoa entenda o todo e depois vá buscar a cada coisa mais específica. Então, eu quero saber mais sobre inflamação intestinal. Então, a gente vai ter que aprofundar o estudo disso. Mais sobre obesidade. Aprofunda novamente, porque é muita informação. Para você ter ideia, a gente tem em torno de 7.000 publicações por ano no PubMed sobre microbiota. Então, é impossível conseguir falar de tudo num curso de 8 horas, mas eu tentei o máximo possível fazer com que ele fosse bem amplo e desse essa visão geral para quem for fazer o curso. Bacana. Muito legal, Ana. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo.
Quero agradecer demais por você ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento para o pessoal aí que nos assistiu. Acho que a gente vai ter outras oportunidades. Muito provavelmente a gente deve ter alguma palestra sua no CONANUTRI, né, no Congresso Nacional de Nutrição Gratuito, que vai acontecer dos dias 4 a 8 de novembro. Em breve a gente vai disponibilizar o link para os nutricionistas que quiserem se inscrever. Não tem custo nenhum, é com certificado, né, da EAD Plus. Então, a gente deve ter mais novidades aí mais para frente. Sim. Também desse assunto, né? Queria que você desse suas considerações finais, se você quiser deixar algum e-mail, algum contato, o seu Instagram, para o pessoal que está assistindo a versão gravada da nossa entrevista, do nosso bate-papo, fique à vontade. Bom, então, eu tenho 2 Instagram na realidade. Eu tenho um que é esse doutora.nutri.mamãe, que eu falo bastante sobre a questão do meu filho, né, da introdução alimentar dele, como que isso acontece, inclusive interferência que isso tem na microbiota, lá eu também abordo essa questão. E eu tenho um outro que é o @AnaCFMoraes, que ele é mais específico para as questões de microbiota. É legal as pessoas acompanharem, principalmente os nutricionistas ou os estudantes de nutrição, porque eu sempre posto quando eu vou fazer palestras. Eu faço bastante palestras em congressos, em simpósios. Então, a gente sempre tenta estar atuante nessa área, né, Vinícius? Porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente consegue expor todo esse nosso conhecimento, porque é extremamente gratificante, porque a gente estuda muito, né? Foram 4 anos de dedicação muito intensa no doutorado, porque, veja, é um tema complexo, mas valeu a pena e é o que eu gosto de fazer. Então, eu realmente gosto de divulgar aquilo que eu entendo e que eu sei sobre microbiota. E considerando que agora eu entrei no pós-doc, faz apenas 2 semanas, então novidades virão, né? A gente já está com um processo aí de coleta de dados pronto, então a gente vai começar essas novas discussões daquilo que aparecer. Então, é interessante para quem realmente gostar do tema me acompanhar por lá. Outra dica que eu dou é entrar no meu currículo Lattes, então Ana Carolina Franco de Moraes. Todos os meus artigos são artigos disponíveis, nenhum está bloqueado. Então, lá no Lattes tem o DOI facinho, você clica e consegue ler todos eles e vários capítulos de livro. Quem tiver interesse, quiser me pedir, pode me mandar por e-mail. Meu e-mail é amorais@usp.br. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito bom, Ana. E nós aqui na EAD Plus somos privilegiados em ter você, uma profissional dessa envergadura, fazendo parte do nosso corpo docente. Mais uma vez, é um prazer. E para vocês que nos acompanharam aqui no Instagram, obrigado por estar com a gente todo esse tempo. A gente vai deixar disponibilizado aqui a versão gravada, fica por 24 horas. E a gente se vê no nosso próximo encontro. E um abraço para vocês e até logo. Até mais. Tchau, tchau, Vinícius. Obrigada.